pessoal, eu sou a Babi, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer conhecendo sobre a banda Airway, que é a banda da versão argentina da novela Rebelde, né? Que é a versão original da novela Rebelde, né, no caso. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de famosos que vocês querem que eu traga no quadro conhecendo. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E deixem-me aqui nos comentários famosos, porque até o final do ano eu tenho mais um famoso, né? No especial de Natal vai ter o conhecendo de um famoso de um filme de Natal, né? Eu resolvi fazer de um ator que fez um filme de Natal muito famoso, inclusive. Mas pro ano que vem eu não tenho mais famosos. Então me deixem aqui ideias de famosos pra fazer no quadro conhecendo. Então, vamos começar. Airway, eu não sei certeza se eu tô pronunciando certo o nome da banda, porque até hoje eu não aprendi a falar certo o nome dessa banda. É um grupo argentino de música pop criado a partir da novela Rebelde Way, né, no caso. Que, pra quem viu, eu fiz dois vídeos, na verdade, falando das versões de Rebelde pelo Mundo, e eu falei, né, que essa versão de Rebelde, né, que é a Rebelde Way, é a versão original, que é a da Argentina, né, a do México é a segunda versão, não a versão original. Apesar de ser a do México ser uma das mais famosas. Essa banda é formada por Camila Bordonaba, que na novela fazia a personagem Maritza, que, pra quem assistiu só a versão mexicana e não assistiu a argentina, a Maritza seria a Roberta da versão argentina. Felipe Colombo, que fazia o Manuel, que seria o Miguel da versão argentina. A Luisana Lopilato, que fazia a Mia, que acho que não preciso nem falar que ela era a Mia da versão argentina. E Benjamin Rojas, eu não sei se assim se pronuncia, que fazia o Pablo, que seria o Diego da versão argentina, né? Pra quem só, eu tô falando assim pra quem só assistiu a versão mexicana e não assistiu a versão argentina. E essa banda durou de 2002 a 2004, no caso, mas eles voltaram em 2006 até 2007 e voltaram de novo, né? Depois se separaram de novo e voltaram neste ano de 2025, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. E antes de fazerem a novela Rebelde Way, a Camila, o Felipe, a Luisana e o Benjamin fizeram parte de uma outra, da versão argentina de Chiquititas, porque eu esqueci de falar, mas a novela Rebelde Way foi criada por Cris Morena, e essa novela, a versão argentina de Chiquititas, também foi criada pela Cris Morena. Então, antes de fazerem Rebelde Way, eles fizeram Chiquititas juntos. E essa novela, né, que eles fizeram nos anos de 1996 até 1999. Sendo que alguns entraram em 1996, que se eu não me engano, acho que a Camila entrou em 1996, e os outros entraram entre 1998 e 1999. E no caso, nessa novela das Chiquititas, os atores, a Camila interpretava a personagem Pato, mas depois a personagem dela deixou a novela e ela passou a interpretar a personagem Camila Bustillo, não sei se assim se pronuncia. O Benjamin interpretava o personagem Iago, o Felipe interpretava o personagem Felipe Merridia, eu não sei pronunciar certinho o sobrenome. Inclusive, eu descobri que esse Felipe Colombo, né, que fazia que fez o Felipe Merridia na versão argentina de Chiquititas, ele fez a versão mexicana antes de fazer a versão argentina. E a Luisana Lopilato interpretava a personagem Luisana Massa. Inclusive, se eu não me engano, tem até músicas, né, que eles cantaram nessa versão de Chiquititas, que eu cheguei a ver alguma coisa assim na internet. Em 2001, eles reprisaram seus papéis no spin-off de Chiquititas Rincón de Luz. Não sei se assim se pronuncia. E enquanto eles atuavam, eles descobriram seus talentos musicais, né? Porque, como eu falei, em Chiquititas eles também cantavam além de atuar, né? Inclusive foi aí que eles descobriram seus talentos musicais. Em 2002 foi lançado, né, a novela Rebelde Way, e junto com ela surgiu a banda Airway.
Agora que eu pensei. Foi assim que surgiu a banda, né? Através da novela. Assim como na versão do mexicano, né? Que o RBD surgiu através da novela Rebelde. Aqui na versão original, né? De Rebelde também. A novela Rebelde Way foi um sucesso, sendo transmitida para mais de 30 países em todo o mundo, entre eles Uruguai, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Indonésia, Israel, Nicarágua, Paraguai, Peru, Romênia, Turquia, Ucrânia, Cazaquistão, Grécia, Macedônia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Peraí que eu não consigo falar esse nome. Herzegovina, não sei se é assim por dizer. Kosovo, Estados Unidos, México, Albânia e Espanha. Em Israel, a novela Rebelde foi um sucesso, tornando isso um fenômeno, né? Lá em Israel, a novela Rebelde e a banda Rebelde virou um fenômeno. E isso abriu caminho para outros, para o mercado, abriu o caminho para que a banda ficasse mais famosa na Europa Ocidental. Em 2003, aconteceu uma delegação de mais de 50 pessoas, entre artistas e técnicos, viajaram até Tel Aviv, não sei se assim se pronuncia, para montar um espetáculo para a banda Ray, que lá teve cerca de 140 mil espectadores em 10 dias, né? Em 10 dias de show teve 140 mil espectadores. E deu tão certo isso que eles resolveram repetir esse espetáculo em Israel. Através do sucesso do Airway na Argentina, eles resolveram repetir isso em Israel através de vendas de discos, revistas e merchandise. Após a exibição da novela no Canal 9, o sucesso deles triplicou, permanecendo o sucesso da novela, né, triplicou, permanecendo muitas vezes no primeiro lugar na faixa de horário das 8 horas da noite, né, das 20 horas, né, no caso. E ainda neste ano foi lançado o primeiro álbum da banda, que é o álbum Señales, não sei se assim se pronuncia, que tem como as principais músicas Rebelde Way, que era a abertura da novela, né, e acho que é uma das mais famosas do Ray, essa música, inclusive foi não foi a primeira que eu ouvi deles, porque eu conheço algumas músicas, eu não sou fã número 1 da banda, mas eu conheço algumas músicas, eu gosto bastante de algumas músicas dessa banda. Eu ainda sou mais fã do RBD do que dessa banda, mas eu gosto bastante de algumas músicas. E Rebelde Way, acho que essa é a segunda que eu ouvi deles. As outras músicas são Sweet Baby, que hoje em dia é minha favorita, inclusive. Bonita Demais, Resistiré, Amor de Engano e Será Porque Te Quero. Eu acho que é assim que se fala. As músicas do álbum foram compostas por Cris Morena e por Rocky Nilsson. E esse álbum foi certificado de platina quíntupla na Argentina. A música Sweet Baby chegou na posição número 1 da MTV Argentina e nos 40 principais, além de quase todas as estações de rádio, né? Ela focava em quase todas as estações de rádio. O álbum foi disco de ouro e platina depois de vender mais de 120 mil cópias somente na Argentina. Ainda neste ano, a banda fez sua primeira apresentação no Abasto Shopping em Buenos Aires, junto com os músicos, né, que tocavam com ele, na frente de mais de 15 mil pessoas apresentando seu primeiro álbum. Então eles fizeram essa apresentação tocando as músicas do primeiro álbum deles. Os 4 integrantes logo conquistaram o carinho do público e ganharam as páginas dos principais meios de comunicação da revista Caras, lá da Argentina. Uma das mais importantes no segmento artístico argentino, tendo como destaque um texto que foi o texto Uma Fonte de Otimismo em Meio à Crise, citando a grave situação econômica do país que o país passava naquela época, né, em 2003, 2002 mais ou menos. Agora eu já esqueci o ano que estava aqui. E ainda neste ano, o Airway iniciou sua primeira turnê no Teatro Gran Rex, na Argentina, com 15 apresentações no musical Rebelde Way Air Show, com todos os ingressos vendidos. E após o sucesso desse primeiro show, do seu primeiro álbum e dos shows no Grande Rex,
o Red Way iniciou a tour Senalis, passando por todo o país logo após o término da primeira temporada da novela, porque a novela, se eu não me engano, teve 2 temporadas. Diferente da versão argentina que teve 3, a versão original de Rebelde só teve 2, se eu não me engano. Se eu não me engano, eram só 2. Porque eu já cheguei a assistir algumas coisas da versão argentina de Rebelde. Eu só não assisti a novela toda. Além disso, eles apresentaram um novo concerto no Teatro Grand Rex. E os membros tinham que dividir a agenda pessoal deles entre ensaios, escola e gravações. Antes da puxada temporada de shows no Grand Rex, os 4 integrantes tiveram os fins de semana para ensaios com a banda e principalmente com professores de canto para que mantivessem a qualidade nas canções e preservassem suas vozes. Ainda neste ano, a marca Rebelde Way passou a ser comercializada pela Warner, ganhando destaque a revista Rebelde Way, que chegou a ter uma venda superior a 300 mil exemplares, sendo que 280 mil só nos primeiros 5 meses. E que essa revista foi lançada pela editora Atlântida, acho que é assim que fala. Também teve marcas, produtos de marcas internacionais que passaram a apoiar a banda Red Way e a novela, como que no caso foram as marcas Pepsi, McDonald's e a grife de roupa, eu vou falar em português o número que eu não sei falar, 47 Street. Que essa marca ela passou a vestir as integrantes Camila e Luisana. Em 2013, eles fizeram sua próxima turnê chamada Israel Tour. E no caso, gente, eu não tô falando dos países que passou essas turnês porque eu não achei os países. No caso, a primeira deles passou pela Argentina, né? Porque eu lembro que eu falei isso. Mas essa daqui, essa turnê, eu acho que passou só por Israel, pela cidade de Israel. Eu acho, né? Porque eu não consegui achar por onde passou a turnê. E aí, nenhuma das turnês deles, inclusive, eu consegui achar os lugares que passaram, nem a atual deles. Ainda neste ano foi lançado seu próximo álbum chamado Tempo, que tem como as principais músicas Tempo, Será de Deus, que foi a primeira música que eu ouvi deles, inclusive. Foi a primeira, inclusive ela era a minha favorita. Hoje em dia a minha favorita é Sweet Baby, mas ela era a minha favorita quando eu ouvi pela primeira vez. Para Coisas Buenas, que inclusive hoje em dia eu não gostava dessa música quando eu ouvi ela pela primeira vez. Hoje em dia eu adoro. Que Te Sonhei, a última música é Vada Sarvata, eu escrevi errado. Esse álbum ganhou disco duplo de platina. E a música Tempo se manteve por mais de 3 semanas nas paradas das rádios argentinas. Com o sucesso desse álbum, o Red Way passou a fazer shows fora do país, como em outros países, como é o caso de Uruguai, Peru, Equador, República Tcheca e Israel. Inclusive, eu acho, pelo menos eu não me lembro de quando eu fiz o roteiro, eles nunca vieram pro Brasil, porque eu acho que a novela também nunca passou aqui no Brasil. A versão argentina, pelo menos, eu acho que nunca passou. Quase teve, eu até falei isso quando eu falei das versões de Rebelde pelo Mundo, que quase teve uma versão do SBT baseada na versão argentina, antes da versão do México existir, inclusive. Mas não acabou acontecendo. E junto com a sua equipe de 40 profissionais, o Grupo Red Way realizou mais de 10 apresentações no estádio de Tel Aviv, eu acho que é assim que se fala o nome, para um público superior a 160 mil pessoas e tendo todos os ingressos esgotados. Um mega recital com direito à presença do elenco juvenil da novela Rebelde fez com que milhares de jovens israelenses se encantassem ainda mais pela banda, e esse fato foi parar nas redes de notícias americana CNN, que noticiava o cessar-fogo dado pelas guerrilhas daquele país por causa da presença do elenco de Rebelde Way, que era a trama, no caso essa notícia, né? O elenco de Rebelde Way, uma trama argentina de sucesso em Israel, né? Porque, como eu falei, acho que um dos lugares que eles mais fizeram sucesso foi em Israel.
E ainda neste ano, eles fizeram sua próxima turnê chamada Nuestro Tempo Tour, que, como eu falei, eu não consegui achar os lugares onde ela passou. E ainda neste ano, com o término da segunda e última temporada da novela Rebelde, a banda passou a focar o trabalho em um filme, que no caso eu já vou falar sobre isso, que ele foi lançado no ano seguinte. No caso, acho que nem no ano seguinte. Em 2004, eles fizeram sua próxima turnê chamada Israel Tour, né? Eles fizeram uma outra turnê em Israel. E ainda neste ano, eles lançaram seu próximo álbum, que se chama Memória, que possui as músicas do filme, né? Que as músicas desse álbum são as músicas que estão no filme, que eu já vou falar sobre isso, inclusive. Que tem como as principais músicas Memória, Q60, que eu acho que essa música Q60 toca na novela, inclusive, também, porque eu já ouvi ela em algumas cenas que eu vi da novela. Inclusive, eu adoro essa música. Daqui da Já e No Hay Que Llorar. O álbum vendeu mais de 200 mil cópias na Argentina. E ainda neste ano, né, como eu falei, foi lançado o filme. Junto com o álbum foi lançado o filme, que é o filme Airway Quatro Caminhos, onde aqui os atores, né, voltaram a interpretar seus personagens da novela. Então, no caso, a Camila Bornanova voltou a interpretar a Marissa, o Felipe Colombo voltou a interpretar o Manuel, a Luisana Loprato voltou a interpretar a Mia e o Benjamin Rojas voltou a interpretar o Pablo. Inclusive, eu já assisti esse filme e eu até falei sobre uma questão. Porque tem uma integrante do grupo, que eu vou falar isso mais pra frente, que saiu do grupo. E no filme, essa personagem morre. Literalmente. Quem é fã dessa banda e já assistiu o filme, sabe de que personagem que eu tô falando. E eu lembro que eu até falei que eu não sabia disso quando eu assisti o filme, né? Essa personagem, a atriz, né, da personagem que morreu, saiu do grupo. Então eu acho que eles fizeram isso porque ela saiu do grupo depois. Não tenho muita certeza se foi isso, mas eles fizeram isso no filme e eu lembro que quando eu assisti eu falei, não, eles não mataram uma das personagens principais da novela, né? Que eu lembro que eu assisti, porque tem esse filme no YouTube, só que ele tá em espanhol, mas ele tem no YouTube. Eu não sei se tem com legenda, mas deve ter. Mas ele tem no YouTube pra quem quiser assistir. E ainda neste ano aconteceu um dos momentos mais emocionantes da história da banda, onde o grupo realizou um show no Velódromo Municipal de Montevideo no Uruguai, para 11 mil pessoas debaixo de uma tempestade de chuva. E no caso, nesse show, eles cantaram as músicas dos seus três álbuns, mais uma música exclusiva em acústico. E o dia ficou marcado e atualmente é comemorado desde o dia 8 de outubro de 2007 como o Dia Internacional do Airway. Eu nem sabia que existia Dia Internacional do Airway. Eu descobri fazendo esse vídeo que existia um Dia Internacional do Airway. Igual existe do RBD, o Dia Mundial do RBD, tem o Dia Internacional. Não é nem internacional, acho que é dia... Existe o dia do RBD, né, que é dia 4 de outubro, e aqui eu não sabia, mas descobri que existe o do Airway também. Inclusive é bem perto, né, o do RBD é dia 4, o deles é dia 8. Eu nem sabia disso, eu descobri fazendo esse vídeo. E ainda neste ano, a banda fez seu último show realizado no ginásio Luna Park, na capital argentina. Sendo esse o último show com 4 integrantes, porque como eu falei, um dos integrantes saiu do grupo. Mas eu já vou falar sobre isso. Após o show no Palácio de los Deportes em Santo Domingo, a produtora Cris Morena Group divulgou um comunicado informando a separação oficial da banda, que por 2 anos obteve um enorme sucesso por onde passou. E a partir daquele momento, a Camila, o Felipe, a Benjamin e a Luisana se dedicaram a projetos solos, né? Cada um seguiu projetos solos. Então, eu até falei isso no vídeo quando eu falei sobre a primeira versão de Rebelde, que cada um seguiu fazendo projeto. Então, por exemplo, a Luisana seguiu carreira de atriz, né, no caso. O Benjamin também, a Camila acho que também chegou a fazer coisa com a atriz, mas também continuou na música, o Felipe também. Eles alguns seguiram na música, outros na atuação, que no caso acho que a Luisana não seguiu na música, ela continuou na atuação. E ainda que o grupo não existisse mais, a comercialização da novela e acaba que a banda também, né, continuava a circular pelo mundo. Em 2005, a novela começava a ganhar mais sucesso
na Espanha e ainda pela antiga Fox Kids, né, a Rebelde já era exibida por lá, né? Naquele ano eles começaram a exibir na Fox Kids. O grande estouro começou entre 2005 e 2006, enquanto que na Argentina os quatro integrantes continuavam a atuar em suas novelas, né? Cada um continuava seus projetos solos. E Rebelde começava a ter sucesso entre os adolescentes espanhóis já pelo canal Jetix, ou a antiga Fox Kids, né? Como eu falei, a novela começou a ser começou a passar nesse canal e foi ali onde fez mais sucesso na Espanha. Em 2006, o canal de TV aberta Localia Television, não sei se assim se fala, comprou os direitos de exibição dessa novela. E a partir daí, os que não tinham acesso à novela passaram a ver de segunda a sexta no horário das 7 horas da noite, né? 19 horas no caso. E a trama que foi uma febre entre os anos 2002 e 2003 na Argentina e em outros países, né? Agora é que todo mundo conseguia assistir, né? Nesse canal aí, eu acho que na Espanha, se eu não me engano, não lembro agora de onde é esse canal. Outros canais também copiaram o sucesso e também compraram os direitos. Assim a novela passou a ser exibida em 3 canais ao mesmo tempo na Espanha. Como eu falei, essa novela começou a passar mais na Espanha nos anos de 2005 e 2006. Uma das maiores concorrentes da Localia, Antena 3, comprou os direitos da versão mexicana da novela Rebelde. A Antena 3 comprou os direitos da versão mexicana da novela Rebelde e somente no ano seguinte, né? No caso, em 2006. Em 2006, o fenômeno Ray se reacendeu eles voltaram depois de 2 anos. No outro lado, no caso, eles voltaram a ficar mais sucesso no outro lado do Oceano Atlântico, com novos fãs começaram a surgir e os que já conheciam voltavam a falar da novela. No caso, esse sucesso do Airway voltou a ser comentado em 2006. E a gravadora espanhola Warner Music obteve as músicas dos álbuns, né? Obteve os direitos das músicas do álbum da banda e lançaram um compilatório que é o álbum El Disco de Rebelde, que no caso tinha todos os sucessos deles. Que foi lançado exclusivamente na Espanha em fevereiro de 2006. E o álbum rapidamente entrou na lista dos mais vendidos da Espanha, com cerca de 350 mil cópias vendidas. A Warner então convidou o elenco, no caso os 4 protagonistas, né, para ir para a Espanha para realizar uma promoção do álbum. Que no caso, esse álbum ele contém as músicas dos 2 primeiros álbuns, no caso, Cenários e Tempo. Além de um DVD com clipes da banda. A produtora Cris Morena Group assinou um acordo com Felipe e Camila, que aceitaram ir para a Espanha em junho daquele ano. O Felipe ele tinha recentemente estreado nos palcos argentinos ao lado de seu pai, Juan Carlos Colombo, e a Camila tinha recém-saído da novela Gladiadores de Pompeia, não sei como se pronuncia certinho. No caso, o Benjamin e a Luísa eles não puderam participar disso porque eles estavam ocupados nas gravações da novela Alma Pirata, que era uma novela da Cris Morena, inclusive. O sucesso, né, aconteceu 3 anos antes que em Israel, que aconteceu antes em Israel, voltou dessa vez na Espanha, né? Então o sucesso que eles tinham no Israel agora aconteceu na Espanha. E o Airway voltou a ganhar as páginas dos jornais e revistas na Espanha e também na Argentina, destacando a volta do sucesso mesmo com o fim da banda. E na Espanha, o Felipe e a Camila viajaram pelas principais cidades, realizaram uma série de entrevistas para os meios de comunicações e também várias horas de autógrafos. Cerca de 5.000 fãs compareceram em uma das cidades que eles visitaram. E ainda neste ano, os
foram feitas negociações entre os ex-integrantes do grupo, junto com Dori Media, que era, no caso, rolou esse acordo entre os ex-integrantes, Dori Media, que era da gravadora Warner, e a criadora da obra, né, de Rebelde Way, que é a Cris Morena. Rolou esse acordo entre eles 4 e mais essas duas. No caso, foram avançando esses acordos e ficou acertado que os primeiros passos para uma turnê especial no país, né, na Espanha. Acaba que foi convocado a Camila, o Felipe, o Benjamin e a Luisana para começarem os ensaios. Porém, a Luisana não compareceu e o empresário dela, que no caso era o pai dela, não concordava com o que foi combinado. Resumindo, ela não participou por causa disso. Tanto que eu tinha visto que ela tinha saído do grupo porque parece que ela não conseguiu participar e ela avisou alguém, eu não lembro agora quem foi que ela avisou, só que eles não avisaram nem pro empresário da banda, nem pros integrantes, e acaba que por causa disso tiraram ela do grupo. Eu tinha visto isso, eu não sei se isso é verdade, mas eu tinha visto quando eu fiz o vídeo falando das versões de Rebelde pelo Mundo, quando eu tinha visto isso quando eu fiz o roteiro daquele vídeo. Eu só não sei se isso é verdade ou não. A produção dos shows começou a rolar pela Espanha com a imagem dos 4 integrantes. Após vários boatos e comentários sobre a ida ou não da Luisana Lopilato à turnê, o mistério foi esclarecido com a presença de apenas 3 integrantes da nova formação. Resumindo, agora a Luisana saiu do grupo, agora o grupo será formado pela Camila, o Felipe e o Pablo, o nome do ator, e o Benjamin. Não, Pablo é o nome do ator, Pablo é o personagem dele. E ficou provado no início da nova fase do grupo. Isso ficou provado no início da nova turnê, que só seriam 3 integrantes. Tanto que os fãs começaram a chamar a banda de Air 3 Way. Eu não sei se... Ou Air 3 Way. No lugar do E, no segundo E, é um 3. Eu não sei pronunciar certinho. Eu vou deixar escrito aqui que vai ser mais fácil. E ainda neste ano, nessa próxima turnê chamada Espanha Tour, né, que, como eu falei, passou por essa. E com a possibilidade de uma volta definitiva da banda, os integrantes já tinham ajeitado suas agendas na Argentina para se dedicar às gravações do álbum, que teriam um novo álbum. E assim, o Felipe Colombo e a Camila Bornanaba começaram a atuar juntos na série de comédia São de Fiero, não sei assim, do canal 13, no início de 2007. E após alguns meses, a Camila saiu dessa novela, dessa série, né, no caso. E a Cris Morena poupou o Benjamin de um novo papel na televisão naquele ano. Então, a Camila e o Felipe, eles fizeram um projeto ali pra meio que mostrar, né, da banda, porque tinha isso da banda tá quase voltando. Então, eles resolveram colocar a Camila e o Felipe numa nova produção, mas o Benjamin ele acabou sendo poupado disso. Ele não foi colocado nessa série também. Em 2007, eles se apresentaram no Festival Sunny Day, realizado na cidade de Valência, para mais de 3 mil fãs, o que seria a última apresentação do grupo no Passeio de la Alameda, debaixo de um sol forte, né? No caso, isso aconteceu debaixo de um sol bem forte. E ainda neste ano começou os boatos de que o Air Ray iria fazer uma nova turnê e lançaria um novo álbum. O que não acabou acontecendo naquele ano, né? O álbum não aconteceu, nem a turnê. No caso, o álbum foi lançado anos depois, mas eu já falo sobre isso. E ainda neste ano, a banda fez um comunicado revelando o afastamento de seu empresário Horácio Neto. Não sei se assim se pronuncia. E a partir disso, foi esclarecido que a banda não iria mais lançar um álbum novo, né? O tão esperado álbum, que, como eu falei, ele foi lançado anos depois, mas eu já vou falar mais sobre isso depois. Nesse período, né, nesse ano aí, a banda Air Ray começou a dividir sucesso com a banda mexicana RBD, né, no caso, porque foi bem nessa época que o RBD também estava muito estourado, né? Porque o RBD começou em 2004, né? Mas em 2006, 2007 eles estavam muito estourados, se bem que em
Não, em 2007 ele ainda tava... Eu ia falar, em 2007 foi quando eles estavam quase se separando, mas eu lembrei, a RBD se separou em 2008. Anunciou a separação. Que também fazia turnê no mesmo tempo em que o R-Ray estava naquela cidade, né? E durante a turnê, essa aqui me surpreendeu, porque inclusive eu vou ver se eu acho a foto pra pôr nesse vídeo, porque eu quero ver essa foto, porque eu não sabia disso. Mas durante a turnê do grupo, o R-Ray se encontrou com o RBD. Quando que isso aconteceu eu não sabia. E ao contrário do que acontece com os fãs, porque eu acho que aconteceu assim meio que uma briguinha entre os fãs do RBD e os fãs do R-Ray. Isso é bem comum, inclusive, não só naquela época, mas acho que não atualmente não tanto, mas acontece muito isso de fãs de um grupo brigar com fãs de um outro. Que nem eu vou dar um exemplo que eu sei que aconteceu, acho que não acontece mais tanto. Os fãs do Fifth Harmony brigavam com os fãs do Little Mix, né? No caso, eu não participo dessa briga. Eu sou fã do Little Mix, mas eu também gosto muito do Fifth Harmony. Eu não tenho essa parte dessa briga aí. Mas eu sei que rolava essa briga e aconteceu mais ou menos isso com os fãs do R-Ray e os fãs do RBD. Que, ao contrário do que acontecia com os fãs das duas novelas, né? Das duas bandas. Pelo mundo virtual que acontecia essa briga, os integrantes das duas bandas tiveram um encontro histórico e super simpático em uma boate da capital espanhola. E o Pedro Damián, que é o produtor de Rebelde da versão mexicana, né? E também o responsável pelo sucesso do RBD, ficou meio assustado com o reencontro, mas gostou do que viu. E ainda no caso rolou esse reencontro, porque ele também acreditava que poderia rolar essa briga, mas eles acabaram se dando super bem, né? Tanto o RBD e o R-Ray acabaram se dando super bem. Inclusive, eu não sabia disso. Quando eu li isso aqui, eu fiquei até surpresa, porque eu não sabia disso. E ainda neste ano foi lançado o álbum ao vivo R-Ray em concerto. E ainda neste ano, o R-Ray se separou mais uma vez. Sendo meio que a última vez antes desse ano, mas eu já vou falar mais sobre isso. Em 2017 foi lançado, como eu falei, o álbum não foi lançado em 2007, mas ele foi lançado 10 anos depois, inclusive. Foi lançado exclusivamente em plataformas digitais o álbum compilatório Grandes Êxitos. Não era esse não, é o próximo. Grandes Êxitos, né? Como eu falei, tem os álbuns, tem as músicas mais famosas do R-Ray. Em 2019, foi em 2019 que foi... Não, eu acho que eu errei de novo. Mesmo. Foi mais pra frente. Em 2019 foi lançado um remix da música Tessonê no iTunes, chamada Tessonê Cris Morena Remix. E ainda neste ano, a Rap FM publicou um artigo com 10 das músicas do R-Ray que mais marcaram o público, sendo que são elas, no caso. Bonita Demais, Resistiré, Amor de Ganho, Tessonê, Imortal, eu não sei se assim se pronuncia, Tempo, Para Coisas Buenas, Será Porque Te Quero, Será de Deus e R-Ray, óbvio. Porque afinal a R-Ray é a mais famosa deles se bobear por causa que era a abertura da novela. Agora que eu falei que vai ser lançado o álbum, que eu falei. Como eu falei, ele é para ser lançado em 2007, ele foi lançado anos depois. Em 2020, a Cris Morena anunciou em seu perfil do Instagram o lançamento do quarto álbum da banda, chamado Verbo, que foi gravado durante a turnê da Espanha lá em 2007. Então ele foi lançado mais de 10 anos depois, esse álbum, inclusive. Mas que no caso foi gravado em 2007, mas ele nunca foi lançado. O anúncio foi feito no dia que o RBD completou um ano de exibição na Netflix Latinoamérica. Inclusive, eu nem sabia que existia, que a versão argentina tinha no caso, acho que aqui no Brasil nunca teve a versão argentina na Netflix. Eu lembro que quando eu criei a Netflix, isso lá em 2016, que foi quando eu tive a minha conta, eu lembro que tinha a versão argentina e a versão mexicana, né, a Rebelde, e a versão brasileira, a Rebelde. Eu acho que é Rebeldes. Não, a novela, a banda é Rebeldes. A Rebelde tinha essas duas versões. Hoje em dia só tem a versão da série mesmo. Pra mim é tristeza, porque eu lembro que bem na época do meu aniversário tava eu lá assistindo, porque eu descobri que a novela ia sair da Netflix. Eu fiquei tão triste quando eu descobri que eu ia sair. Em 2021, finalmente foi lançado o álbum Verbo, né? Eles anunciaram em 2020, mas foi lançado em 2021. Que, no caso, o álbum Verbo, que tem como as
que tem os principais, alguns dos sucessos da banda, né? Eles não possuem músicas novas, eles possuem os sucessos da banda. E em 2024, a Camila Bordanava, o Benjamin Rojas e o Felipe Colombo anunciaram uma nova turnê de reencontro. E que no caso está acontecendo, eu não sei se já acabou a turnê ou se está acontecendo ainda. Mas eu não achei os países, mas eu acho que só vai ficar lá na Argentina. Eu acho que só ficou ali na Argentina mesmo. Que no caso, em 2025, né, esse ano, eles fizeram sua próxima turnê chamada Juntos Outra Vez Tour. Que no caso, eu não sei se ela está passando, se ela vai passar só por... Eu não sei se já acabou a turnê também ou não. Mas quando eu fiz aquele vídeo, eu até falei. Porque tem algum show deles que a cantora Lali, que é uma das minhas cantoras preferidas hoje em dia, que é argentina, inclusive, ela participou do show cantando uma música lá que agora eu não lembro como. Eu acho que era Sweet Baby mesmo que ela tava cantando. Que ela participou desse show, então essa turnê tá acontecendo na Argentina. Eu sei que na Argentina tá acontecendo. Eu só não sei se ela vai pra outros lugares. Eu sei que pro Brasil ela não veio. Porque também aqui no Brasil eu acho que nunca nem passou. A versão argentina pra mim é tristeza, porque eu iria amar, porque eu gostei. O pouco que eu vi da versão argentina, eu gostei bastante da novela. Assim, eu não assisti inteira, mas eu vi algumas cenas soltas assim no YouTube, porque tem no YouTube, né, em espanhol, mas tem. Então, o pouco que eu vi eu gostei bastante. Eu gostaria que passasse aqui no Brasil pra mim assistir ela inteira, mas eu acho meio difícil, mas eu gostaria bastante. E eu acho que só tem isso sobre a banda, né? E no caso, eu não sei se depois dessa turnê eles vão voltar ou se é só uma turnê e eles vão se separar, igual foi o caso da Soraya Tour da RBD. Que no caso só teve a Soraya, se bem que com a Soraya Tour a RBD lançou duas músicas ainda, que é a Sempre Estando Aqui. Se bem que Sempre Estando Aqui veio antes da Soraya Tour. Mas eu não sei se vai ser só uma turnê de reencontro e depois eles vão se separar, ou se a banda vai continuar junto, né? Voltar a ficar junto, mas eu acho que não. Eu acho que eles se separaram lá em 2007 mesmo. Que essa turnê é só uma turnê de reencontro mesmo. Mas aí eu já não sei. Porque a última informação que eu consegui achar na internet foi sobre essa turnê. Mas eu não sei se eles vão continuar juntos ou não. Vai continuar como uma banda, né? Voltar como uma banda. Eu iria gostar bastante, porque eu gosto... Assim, apesar de eu não ser muito fã da banda, eu gosto bastante das músicas. Eu não acompanho 100% o Ed Ray, mas eu gosto bastante das músicas do Ed Ray. Eu gostei bastante, assim, quando eu descobri, né? Porque eu demorei um pouquinho pra descobrir sobre a existência das outras versões de Rebelde. Quando eu descobri, eu comecei a ouvir algumas músicas do Ed Ray e eu comecei a gostar bastante da música. Lógico que eu ainda sou mais fã do RBD, mas eu adorei as músicas do Ed Ray. Eu gostei bastante. Eu só não acompanho tanto quanto eu acompanho o RBD, por exemplo. Porque o RBD também eu acompanho desde os meus 10 anos. Mas eu gostei bastante dessa banda. Inclusive, eu tô até chocada que rolou um reencontro, rolou um encontro entre o R-Ray e o RBD. Isso aqui eu não tava esperando quando eu fiz esse vídeo. E eu acho que é só. Então, pessoal, fez esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de famosos que vocês querem que eu traga nesse quadro conhecendo. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.